Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse juramento de Luiz Inácio Lula da Silva que você viu, dado em 1º de janeiro de 2003, agora vai ser proferido por ele de novo no próximo 1º de janeiro, 20 anos depois dele assumir a presidência da República do Brasil pela primeira vez. Mas a população, com o passar dos anos, a maioria manteve o seu pensamento de análise da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, mas outros decidiram mudar de ideia. Afinal de contas, em 20 anos, muita coisa pode acontecer. Muitos até hoje acham que Luiz Inácio Lula da Silva foi o melhor presidente da história do Brasil. Outros já têm o pensamento completamente oposto. Vamos entender melhor o pensamento popular com Júnior de Castro a partir de agora. Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro mandato em 2003, encontrou o país com instabilidade econômica. Logo em seguida, o seu governo ficou conhecido como um período de intenso crescimento econômico no Brasil. Segundo a projeção do Boletim Focus, já em 2023, quando Lula assumir novamente o país, terá grandes desafios, inclusive o de juros altos e da inflação esgotada. Atualmente, a realidade do país está mais crítica, quando ele encontrou há 20 anos. E a população, o que pensa sobre esse assunto? Bom, eu agora tenho 22, ou seja, quando eu estava no governo Lula propriamente, eu era mais novinho, ou seja, não era muito ligado nas coisas. Mas a minha percepção, só vendo tabela de preço da época, as coisas que a minha mãe falava e tal, era que, tipo, a economia era muito mais estável, né, que o real era 1 para 1 até o dólar. Olha, no governo de Lula, o pobre teve vez. E não só o pobre, mas também as classes média e rica também teve. Todo mundo ganhou no governo dele. Que eu lembro que faltava gente, que de emprego tinha. Não tinha emprego, não tinha mão de obra qualificada naquela época. E todo mundo correndo para fazer um curso técnico para poder trabalhar. E hoje, todo mundo com curso técnico e não tem emprego. Foi o pior governo que já existiu aqui no Brasil. E a relação desse novo governo dele vai ser a mesma coisa, de muito roubo, muita confusão, muita gente na rua. E hoje a gente tem uma direita mais forte, mais independente. E o governo Lula vai ser aquilo que todo mundo sabe, uma tragédia nacional. Eu espero que ele venha com novas propostas, porque, querendo ou não, ele errou, sendo que ele teve, para mim, na minha opinião, ele teve uma gestão boa. Eu espero que ele venha com novas coisas, novas oportunidades e que continue assim, da forma que as coisas melhorem, né? Como eram antes, na gestão dele. Foi uma gestão em que, no governo Lula, ele conseguiu, aparentemente, desenvolver a sua política, né? E, posteriormente, com o governo Dilma Rousseff, houve uma interrupção, né, por causa de falta de gestão. E nesse governo agora, eu acredito que, dependendo muito da conjuntura política, vai ser um governo um pouco difícil para o Lula, apesar de que ele pode avançar muito nas suas políticas públicas que ele prometeu, né? Não só em relação à volta do Bolsa Família, mas em outras questões. E esperamos boa sorte, né? E que o Brasil ele se converja para uma melhora constante com o dito governo Lula. Muito bem. Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi eleito presidente em 2002 e assumiu no primeiro dia de 2003. Ficou até 1º de janeiro de 2011, entregando para Dilma Rousseff. E de lá para cá passou ainda Michel Temer e o atual presidente Jair Bolsonaro, a qual vai entregar de novo para Lula no próximo 1º de janeiro. De lá para cá, a nossa economia mudou muito, tanto para melhor quanto para pior. Muitas pessoas trabalharam, conseguiram empregos e outras perderam. A nossa economia cresceu, mas também desceu de nível.
Mas vamos entender melhor como foi toda essa volatilidade da nossa economia na reportagem de Jackson Rafi. Até porque precisamos primeiro entender como foi a gestão passada, a gestão original de Lula, de 2003 a 2011, para podermos tentar entender como poderá vir a ser a futura gestão do hoje presidente eleito. O ano de 2003 fez o Brasil se encontrar em um momento mudança. Eufóricos com a chegada de um pernambucano metalúrgico na presidência, o Brasil passava a investir nos programas sociais, como forma de desenvolvimento econômico. Que foi um governo marcado pela promoção de políticas sociais importantes, pelo fortalecimento do ensino superior, do ingresso de jovens no ensino superior, o combate à fome e à falta de moradia, sem sombra de dúvidas, mas que é um governo marcado por inúmeras contradições e por pactos de classe que normalmente privilegiam os acordos com a burguesia, e os acordos com as camadas populares são facilmente rompidos. Isso também precisa ser dito. Essas políticas sociais, essas sim, marcam uma transformação na história do Brasil e não há como nem por que desprezá-las. As políticas sociais, no entanto, também merecem ser avaliadas de maneira crítica, porque aquilo que se vendeu como políticas de promoção à redução das desigualdades sociais, na verdade, se mostraram como políticas de redução da pobreza. E existe uma diferença entre redução de pobreza e redução de desigualdade social. A redução da desigualdade se dá na medida em que as classes sociais mais pobres, mais empobrecidas, sobem socialmente, e os super ricos também têm seus privilégios tocados, têm seus privilégios feridos de alguma maneira. Os lucros precisam ser socializados de tal maneira que esses super ricos descem e assim a desigualdade se reduz. Junto aos programas sociais, a descoberta do pré-sal em 2007 impulsionou o país para a sexta maior economia do mundo, lugar este antes ocupado pelo Reino Unido. O governo brasileiro da época ainda ganharia com investimentos de fábricas e refinarias. Durante a crise de 2008, o Brasil cresceu, enquanto o mundo tomava o caminho oposto. Lula encerrou seu governo dando um PIB de 7,5%, marcando economicamente a conhecida era do milagrinho brasileiro. Quando assumiu a presidência, o presidente Lula havia um certo temor de que ele fosse alterar esse arcabouço. No entanto, todos nós fomos surpreendidos com a consistência, com a continuidade desse tipo de suporte para a política macroeconômica. A partir dali, uma série de outros fatores também favoreceram o crescimento da economia, como um ambiente internacional favorável, elevação no preço das commodities, mas também com políticas conduzidas pelo próprio presidente Lula que tiveram sucesso. Por um determinado período, houve um milagre brasileiro protagonizado pela ditadura militar. Já o governo de Lula aconteceu o eventual chamado milagrinho, mas em seguida o país sofreu um processo de recessão que até hoje não pôde se recuperar. É verdade que alguns sinais muito negativos já começavam a ser dados no segundo mandato do Lula, como a descapitalização da Petrobras, uma intervenção excessiva em determinados setores da economia, o Estado intervindo e tentando direcionar as decisões que deveriam ser tomadas mesmo por empresas privadas, e também pelo aquele uso de contabilidade criativa, começar a tornar pouco crível, pouco respeitável as estatísticas oficiais do governo, só para que elas parecessem mais favoráveis ao governo. O governo Dilma Rousseff deveria continuar com a gestão Lula, mas no ano seguinte, pós-reeleição, Dilma rebaixava a economia brasileira em todas as instituições de avaliação de risco econômico. Por exemplo, os índices se assemelharam a de países subdesenvolvidos dentro de uma economia que estava em desenvolvimento. Após o processo de impeachment de Dilma, Michel Temer aprovaria reformas que seriam necessárias para acalmar os ânimos dos investidores. A mudança mais polêmica foi a alteração da política de preços da Petrobras, elevando em cerca de 2 dígitos os preços dos combustíveis num país dependente do deslocamento de cargas por vias terrestres. O governo Bolsonaro trouxe uma proposta ainda mais radical, as de privatizações. Com o governo inchado no corte de custos, foi incluída a prática de privatizar ou fazer concessões por décadas às iniciativas estrangeiras. Os aeroportos e as centrais elétricas do Brasil, a Eletrobras
são um exemplo. No final das contas, o que o brasileiro quer mesmo é apenas o que este trabalhador pede. Ninguém ajuda ninguém. Porque tá precisando de quê? Tá precisando de as pessoas ajudar as pessoas, meu irmão. Tá precisando é disso, só isso. Um ajudar um ou outro, aí todo mundo se dá de bem, mas hoje em dia a ignorância, depois que esse presidente assumiu, a ignorância é muita hoje em dia. Em 2010 a gente tava trabalhando tudo legal, certo? Tendo o dinheirinho da gente pra gente comprar as comidas, comprar isso, comprar aquilo. Hoje em dia, depois que os 4 anos que o homem assumiu, ninguém vê trabalho. Principalmente a pessoa que não tem estudo. A gente só quer trabalhar. A gente não quer nada de ninguém. A gente quer só ter o dinheiro pra gente se sustentar. Só isso. Mas hoje em dia ninguém vê esse negócio de trabalho. Essa fala, né, desse trabalhador agora no final da matéria de Jackson Rafi é muito tocante. Afinal de contas, no tempo em que o Brasil vive índices astronômicos, vamos dizer assim, de desemprego, de pessoas sem uma renda fixa a cada mês, é muito tocante, até porque isso também envolve outros aspectos, aspectos sociais e até mesmo de questões de sobrevivência, né? Muito bem, a gente vai agora entrevistar por videochamada o economista André Moraes, que ele já está conosco agora neste momento. Eu já agradeço a participação dele aqui no nosso Domingo News, no nosso momento de transição, analisando todos esses trâmites da gestão Bolsonaro com a futura gestão. E eu já começo soltando a seguinte pergunta para ele, André. Quando a gente fala do governo de Lula, né, a gente já associa aos programas sociais, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o PAC, e naquela época, de 2003 a 2011, vários programas foram responsáveis pelo desenvolvimento não somente econômico, mas também social. Porém, estes programas sociais não foram simplesmente o único ponto, o único aspecto que fizeram com que a nossa economia naquela época pudesse se desenvolver durante os 8 anos de Lula. Quais foram os outros aspectos, os outros pontos responsáveis por alavancar a nossa economia até ponto ela chegar à 6ª maior economia do mundo? Bom domingo para você. Bom, do ponto de vista econômico, os programas sociais, eles não necessariamente vão trazer um crescimento. Eles podem sim desenvolver algumas regiões, né? Porque às vezes são pessoas que não têm nem acesso a esse tipo de recurso, né? Mas do ponto de vista social, eles foram programas extremamente importantes, né? Inclusive, hoje volta ao debate a questão dos programas sociais, né? E inclusive da ampliação desses programas sociais. Então a gente precisa ter em mente que a gente precisa não só crescer e se desenvolver, como a gente também não pode deixar para trás a questão social, né? Hoje a gente está vendo aí uma quantidade enorme de pessoas que estão voltando para a linha da miséria, né? Ou seja, pessoas que estão passando fome, pessoas também que estão com dificuldade de acesso a alimentos de qualidade, né? Então, são coisas que precisam caminhar juntas, né? Na época lá do governo Lula, a gente precisa também, né, deixar claro que não foi apenas um programa social, foram vários programas sociais, né? Então existia o Pronaf, chegou a se existir lá o Fome Zero, Primeiro Emprego. Então, quando você vai analisar isso de um contexto mais geral, né, não é apenas um programa social que são feitas essas políticas, tá? André, quando o Brasil ele foi entregue por Fernando Henrique Cardoso a Lula, o Brasil estava numa situação. A que Bolsonaro está entregando agora para Lula em 2023 está numa situação igual, melhor ou pior? Por quê? Então, a gente poderia dizer que agora o cenário ele é mais desafiador, né? A gente ainda está com um problema fiscal grande, né? Inclusive já contratado para o próximo ano, né? Algumas medidas foram feitas esse ano que terminaram agravando essa questão fiscal, né? Então, por questões até eleitorais, artificiais, né? A gente viu uma redução de combustível, a gente viu outras série de medidas que já comprometeram a gente na questão fiscal para o próximo ano, né? E aí o governo Lula ele vai enfrentar agora um desafio, na verdade já está enfrentando e todos nós já estamos assistindo, né?
que é o desafio da transição. Porque ele tem uma linha muito clara, né? Isso ninguém pode ter dúvida, né? De que a parte social ela é muito importante, né? Então, se você pega o primeiro governo Lula, né? E você analisa, inclusive questão fiscal e econômica, foi um governo muito bom, né? E ele conseguiu unir essas duas frentes. Então essa é a expectativa, né? Que ele consiga ter a questão da responsabilidade fiscal, que todos falam, né? Que de fato ele passa uma sinalização para o mercado também, né? De responsabilidade fiscal, controle de dívida pública, né? E também, concomitante a isso, ele desenvolver aí a questão social que o Brasil tanto precisa. Uma curiosidade é que a maior polêmica desse governo de transição atual é a chamada PEC da transição, onde um ponto, pode me corrigir se eu estiver errado, é de que um dos pontos dessa PEC de transição é o financiamento dos programas sociais, onde para financiar os programas sociais, como o Auxílio Brasil, hoje chamado, futuramente, provavelmente também deverá ser chamado de Bolsa Família, serão feitas alterações nas arrecadações e também no orçamento. E o mercado financeiro ele reagiu a isso de uma forma completamente negativa. O dólar recentemente disparou de uma forma absurda e a Ibovespa caiu. Praticamente a arrecadação da Ibovespa nos últimos 3 meses, talvez, foi praticamente perdida em poucas semanas, em poucos dias. Por que o mercado reagiu assim? A tão falada PEC da transição, ela vem gerando uma certa polêmica, né? Porque, na verdade, a gente precisa entender o contexto que está por trás, né? A gente tem um teto de gastos, né? Que, aliás, o teto de gastos é algo que nenhum país teve esse tipo de experiência, né? Eu não falo em si do teto de gastos, eu falo de um teto de gastos durante 20 anos, né? Isso é uma experiência que só o Brasil está tendo. E que, na verdade, ela já vem se mostrando mal sucedida, né? No sentido de que o próprio governo anterior, quer dizer, o atual, né? Que termina agora o mandato, ele já furou esse teto de gastos por 4 vezes, né? Chegando aí a quase 800 bilhões. Então, isso, por si só, já passa uma sinalização muito ruim para o mercado, né? Porque o mercado ele se antecipa, digamos assim, né, ao que ele vem enxergando aqui como uma responsabilidade fiscal, se a gente vai ter problemas de dívida pública, porque, né, o investidor estrangeiro ele quer ter a certeza de que o investimento que ele está fazendo aqui vai ser pago, né? Então, se um país ele tem problema com dívida e com o pagamento desses títulos, isso passa de fato uma sinalização muito ruim para o mercado, né? Então, o que é que o governo Lula está tentando fazer? Ele está tentando, dentro ali do jogo, né, encaixar a questão dos programas sociais, que é o Auxílio Brasil, né, que provavelmente vai mudar de nome, né, mas ele quer encaixar aquilo ali de modo que não fique dentro desse teto de gastos, tá? Basicamente é isso. Então, esse é um grande ruído que está tendo aí, né? E o mercado ele já vem sinalizando que essa comunicação ainda está um pouco conturbada, inclusive com muita questão de muita especulação, na verdade, até se falando em nome de ministro, que nem tá certo ainda, né? Mas a equipe de transição, né, diga-se de passagem, a gente já viu assim excelentes nomes que estão lá dentro, né? Inclusive a nossa ilustre economista pernambucana, Tânia Bacelar, ela já está compondo a equipe, né? Então eu acredito que coisas boas virão, tá? Uma perguntinha, o que a gente aqui do Nordeste, nós nordestinos, podemos esperar do novo governo? Olha, ficou muito evidente, né? Eu acho que algumas pessoas não se lembram, porque eram muito jovens, mas enfim, né? Mas como a região nordestina se desenvolveu de 16 anos para cá, né? Então, eu acho que surge de fato uma renovação de esperança de que a nossa região ela vai ser vista de novo, né? Digamos assim. Então, na época que a gente tinha aqui a dupla, né, que era Eduardo Campos e Lula,
a gente viu Pernambuco crescer de uma forma, inclusive crescia mais do que o Brasil, né? Então eu acho que de fato isso gera uma esperança, não só da questão de programas sociais, como aproveitar o potencial que o Nordeste tem, né? Existem projetos aí que isso inclusive se iniciou, né? Da questão de energia renovável, energia solar, que a gente pode de fato aproveitar regiões que elas são pouco produtivas na questão agrícola, por exemplo, para a gente ter que tem um potencial muito grande para a gente ter uma energia solar, por exemplo, né? Então, de fato, sim, se renovam as esperanças e vamos aguardar as próximas medidas. E, atrelado a isso, os programas sociais para a nossa região são muito importantes, né? A nossa renda aqui é uma renda muito inferior, ao que a gente vê com outros estados, como, por exemplo, do Sudeste, do Sul, né? E isso é algo que a gente precisa rever, né? Fazer nossa região crescer, para que com esse crescimento, com esse desenvolvimento, a gente colha os frutos. E agora a pergunta mais polêmica, André. Qual a expectativa econômica para o Brasil com a volta de Lula à presidência? Sendo que a figura de Luiz Inácio Lula da Silva é de uma pessoa, um político muito conhecido, consolidado, porém, nos últimos tempos ele se envolveu em escândalos de corrupção e até de prisão. Comprovadamente ou não, mas ele acabou se envolvendo nestes escândalos. Isso é um fato. E querendo ou não, para o mercado internacional, para quem vê de fora, do exterior, isso pode soar como negativo ou como positivo, depende do ponto de vista. Mas qual é a expectativa da economia visando a figura de Lula, uma figura controversa, polêmica como essa, a partir desse cenário internacional? Então, eu acho que atualmente a sociedade brasileira e a nossa democracia, a sociedade em si, ela está mais atenta, a democracia ela está mais madura, né? E eu acredito que dificilmente a gente vai ver casos como a gente viu, né? Em anos anteriores, no mandato anterior aí do presidente Lula, tá? Mas isso é uma visão realmente pessoal, né? Isso cabe a nós acompanhar, né? Acompanhar, ser vigilante, né? E estar atento a tudo que vai acontecer, tá? Mas se renovam sim as esperanças, né? Porque são duas visões muito distintas de como se trata, de uma visão de mundo, a gente pode dizer assim, né? O Brasil, ele é um país muito de tamanho continental, é um país muito diversificado, muito distinto, né? Mas é um país que, sobretudo, a gente ainda vê muita desigualdade, né? E em momentos como a pandemia, a gente viu que essa desigualdade, ela saltou demais aos olhos, né? Enquanto a gente via pessoas, digamos assim, se dando bem aí no mercado financeiro e etc., a gente estava vendo uma quantidade enorme, né, de pessoas morrendo, né, por falta de medicamento, de oxigênio, de várias outras coisas. Então, é uma questão que ela ultrapassa só a questão econômica, né? A gente precisa ter em mente que a questão social ela é muito importante para poder sanar, né, esses problemas sociais que o Brasil sempre historicamente tem, né, mas que não necessariamente precisaria ter. Então, mitigar essas questões é algo que é um desafio para todo governante que entra no país. Então ele precisa ter um olhar muito atento, porque a gente tem regiões diferentes, povos diferentes, né? E a gente não pode, de certa maneira, se deixar concentrar muita coisa numa determinada região. A gente precisa ajudar outras regiões também a se desenvolver, né? Então, de fato, eu acho que se renovam as esperanças nesse sentido, de ter um olhar mais atento para essa questão social. Nós ouvimos aí o economista André Moraes aqui para o nosso momento de transição. Muito obrigado, André, por você participar dessa entrevista para a gente e até a próxima. A gente, claro, se despede aqui e voltamos no próximo domingo também com mais um momento de transição, discutindo ali, analisando como está sendo feito o processo de transição do atual para o futuro governo. A gente volta daqui a pouco com mais
com mais notícias aqui do seu Domingo News. Roda a vinheta aí.